Os temas econômicos, a gente sabe, são detalhados para a gente pelo economista Fernando Gomes, servidor aqui da Câmara dos Deputados. Fernando, meu amigo, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Márcio, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Perfeito, Fernando. Bom, o Congresso Nacional, a partir da Comissão Mista de Orçamento, mas todo o conjunto da Câmara e do Senado, está se debruçando agora sobre a lei orçamentária anual que foi encaminhada pelo governo federal dentro do prazo constitucional, o dia 31 de agosto, para começar a ser analisada aqui no parlamento. Junto dela também veio o plano plurianual, né, que determina as diretrizes dos investimentos públicos pelos próximos 4 anos. Mas esse ano, Fernando, a gente está vivendo uma particularidade, porque a lei de diretrizes orçamentárias, ela não foi votada até o mês de julho, né, que seria o prazo, né, a data final para sua votação. Dentro dessa perspectiva, Fernando, como é que fica a situação dessas leis, né, dessas propostas que falam, que tratam sobre o orçamento público? Pois é, Márcio, quando a gente fala aqui sobre a lei orçamentária anual ou sobre a lei de diretrizes orçamentárias, a gente sempre lembra que essas leis integram o ciclo orçamentário da administração pública, né, que é composto por essas duas leis, a LOA e a LDO, e também pelo PPA que você mencionou, o Plano Plurianual, que é um planejamento aí de médio prazo do governo, tem duração de 4 anos e começa a valer no segundo ano de mandato do atual presidente e vai valer até o primeiro ano de mandato do próximo presidente. E esse ano tem essa característica especial, né? Por ser o primeiro ano de mandato do presidente, você tem a peculiaridade de que essas 3 leis são submetidas ao Congresso para discussão e votação no mesmo ano, né, de uma vez só. Isso só acontece uma vez a cada 4 anos, no primeiro ano de mandato aí do presidente eleito. E assim foi, né? Esses 3 projetos de lei, a LDO, a LOA e o PPA, já foram encaminhados para cá, já estão sendo avaliados pela Comissão Mista de Orçamento, que é uma comissão aí formada por deputados e senadores, que avalia todos esses temas envolvendo orçamento. Depois da CMO, os projetos de lei são votados pelo Congresso Nacional, que é quem tem a palavra final aí sobre esses temas. E todos esses projetos de lei vão ser analisados e discutidos sobre uma nova ótica fiscal, isso é bem importante, né? Que é o fim do teto de gastos. O teto de gastos ele apenas limitava as despesas do governo ao crescimento da inflação e ele agora foi substituído pelo novo arcabouço fiscal, que limita o crescimento das despesas, mas adotando uma fórmula diferente, que é limitar o crescimento das despesas ao crescimento da receita. E tem mais, Márcio, a LDO, de acordo com a legislação em vigor, e como você disse na abertura também, ela deveria ter sido aprovada até o dia 17 de julho, mas não foi. E uma das regras da LDO é a correção dos gastos pela inflação medida de julho do ano anterior a junho do ano em curso. Só que esse ano pode haver mudanças aí nessa regra, porque existe a possibilidade de você considerar para a correção da despesa do governo o período de janeiro a dezembro desse ano. Então, se a inflação de janeiro a dezembro for maior que a inflação de julho a junho, e deve ser, você calcula a diferença entre as duas e a diferença entre o cálculo desses 2 períodos, ela vai ampliar o valor que o governo pode gastar no orçamento. Como existe essa possibilidade, a probabilidade maior é que a LDO somente seja votada próxima do final do ano, junto com a LOA e o PPA. O que você não pode ter é aprovar a LOA sem ter aprovado a LDO. Isso não pode. Ou aprova a LDO um pouquinho antes, ou aprova junto, porque é a LDO que traz as regras aí para a elaboração da LOA. Esse caso do índice de correção das despesas é um bom exemplo disso, né? Então, é a LDO que vai dizer de quanto vai ser o percentual adicional do índice de inflação que o governo vai poder aplicar nas despesas e é na LOA que vai se dizer onde é que esse valor adicional vai ser aplicado. Quais vão ser os gastos do governo priorizados, aí, escolhidos para usar esse índice adicional que vai gerar um pouco mais de recursos para o governo. Isso só deve ser definido no final do ano, Márcio. Pois é. Pois é, Fernando, a LOA traz vários parâmetros, né, incluindo o salário mínimo, que talvez seja o indicador mais esperado, mas também índices de inflação, câmbio, juros e outros, né? Esses valores, eles podem, dentro dessa perspectiva que você apontou, Fernando, sofrer alguns ajustes aqui nas discussões na Comissão Mista de Orçamento? E como é que estão esses números hoje?
É isso mesmo, Márcio. Além desses parâmetros, né, que são as premissas usadas aí para você chegar no valor dos gastos, das despesas do governo, a LOA traz também um ponto muito importante, né, que é a meta de zerar o déficit em 2024, de igualar as receitas e despesas do governo no ano que vem. Como é que o governo pretende fazer isso? Como esse equilíbrio entre receita e despesa está previsto aí na proposta do orçamento? Principalmente aumentando a arrecadação, né, por meio de alguns projetos de lei e medidas provisórias que já foram encaminhados aqui para o Congresso e que aumentam a tributação para alguns segmentos da sociedade que não vinham pagando imposto na mesma proporção do restante aí da sociedade, da população. Talvez os dois projetos que mais chamem a atenção nesse sentido são o projeto da tributação dos chamados fundos exclusivos, né, que também receberam o nome de fundos dos super ricos, porque você tem que ter um valor muito alto para poder aplicar nesses fundos, e da tributação das offshores, né? Offshore é um termo em inglês aí que, simplificando aí para quem nos acompanha, quer dizer além da costa ou, simplificando mais ainda, fora do país, né? E se refere a contas que são mantidas fora do país, mas podem ser administradas por um gestor daqui do Brasil mesmo. O objetivo dessas contas é buscar benefícios fiscais e fazer aplicações fora do país em outras moedas, né? Então a expectativa é que a cobrança sobre os fundos exclusivos aumente a arrecadação em 13 bilhões no ano que vem e que o imposto aí sobre essas contas fora do país, essas offshores, gere aí mais 7 bilhões para o governo no ano que vem. Esses dois tipos de aplicação, não é que eles estavam isentos de impostos, não. Eles já pagavam imposto, mas só que a cobrança deles era muito mais favorável do que é para um aplicador normal. Então, enquanto nesses fundos, no modelo atual, você só pagava quando resgatasse, nos fundos normais que eu aplico, que você aplica, a gente paga imposto de renda a cada 6 meses, que começa em 22,5% ao ano e vai caindo à medida que você vai deixando o recurso lá, né? Esse imposto é chamado de come-cotas aí, de forma mais comum, porque quando ele é cobrado, ele vai diminuindo a quantidade de cotas, né? Ele diminui o valor que o investidor tem aplicado no fundo. Então essa medida é uma medida que sob o meu ponto de vista, eu acho ela muito justa do ponto de vista da justiça tributária, de quem ganha mais tem que pagar mais e vai dar uma ajuda aí no equilíbrio das contas. Além disso, você tem mais alguns projetos, como o projeto do voto de qualidade do CARF, que pode trazer ainda cerca de 54 bilhões para as contas do governo, e outro projeto de lei que também tem relação com o CARF, que é sobre as transações tributárias, que são negociações aí que a Receita Federal, que o Fisco faz com empresas que estão em situação irregular e que podem gerar mais 43 bilhões para ajudar a fechar essa conta. O objetivo final é arrecadar cerca de 160 bilhões de reais para fechar essa conta, para igualar receitas e despesas, para ter o déficit zero, né? Outra coisa importante da gente salientar aqui, Márcio, é o seguinte: o crescimento da economia também ajuda a aumentar a receita do governo. Quanto mais o país cresce, mais se produz e mais se consome. Como tudo é tributado aqui, quanto mais o país crescer, mais vai aumentar a arrecadação, que pode ser também uma fonte de ajuda aí nessa busca do governo pelo déficit zero. Bom, dada essa explicação, vamos aí para a sua pergunta direta, né? Como é que o governo pretende equilibrar, zerar essas contas e quais são os parâmetros que vão ser usados para isso e para estimar as outras despesas? Primeiro, muito importante, crescimento da economia, né? Crescimento do PIB, 2,26%. Como a gente sempre faz aqui, a gente traz aí uma previsão do mercado para comparar com a previsão do governo. Previsão do relatório Focus, que reflete a opinião do mercado financeiro, de que a economia deve crescer aí 1,32%, portanto, bem menos do que o governo está prevendo. Só que aqui cabe um registro, né? O Brasil cresceu no segundo trimestre desse ano 0,9%. Esse crescimento foi bem acima do que o mercado estava esperando, que estava esperando algo aí em torno de 0,1%, 0,2%. Então isso melhora as previsões de crescimento para esse ano e para o ano que vem também. Então pode ser que essa avaliação do mercado de 1,32% de crescimento para 2024, ela pode ir melhorando aí nas próximas semanas, nas próximas avaliações. Inflação. O governo está prevendo 3,3% e o mercado 3,8%. Uma diferença pequena e mesmo esses 3,8%, eles estão dentro da meta de inflação. A meta é 3%, mas como você tem uma margem de tolerância de 1,5% aí para cima ou para baixo, com a margem, o teto da meta é de 4,5%. Ou seja, mesmo a previsão pior, que é a do mercado, 3,8%, ela fica dentro do teto da meta, que é 4,5%. Selic, o governo está trabalhando com 9,8% de taxa ao final de 2024, o mercado está mais otimista, está prevendo 9%. Então o mercado prevendo que a Selic pode cair mais do que a própria previsão do governo. Câmbio,
praticamente igual. O governo prevendo 5,02%, mercado um pouquinho mais otimista, prevendo R$ 5,00 redondo aí de taxa de câmbio. Relação dívida-PIB, governo prevendo uma relação dívida-PIB ao final de 2024, 77,3%, e o mercado prevendo a relação um pouco pior, de mais de 80%. Está próximo, mas o mercado está um pouco mais pessimista. E essa variável tem relação direta com o cumprimento da meta de zerar o déficit em 2024. Como o mercado acredita que o governo não vai zerar esse déficit, que vai ter que vai ter um déficit de 0,8%, o mercado acredita também que a relação dívida-PIB vai ser um pouco maior. Essas são aí as principais variáveis, Márcio, e obviamente que a Comissão Mista de Orçamento, que os parlamentares, quando forem votar, podem mexer nessas variáveis, podem fazer ajustes à medida que o tema for sendo debatido aqui. Bom, Fernando, você falou até agora sobre as perspectivas de arrecadação, né? E, inclusive, principalmente sobre as perspectivas de aumento da arrecadação. Agora, o outro lado do orçamento, Fernando, os investimentos, os gastos previstos pelo governo. Quais são as prioridades elencadas no projeto de lei orçamentária? Então, Márcio, desde o início do governo, né, a frase que o presidente e o ministro da Economia têm repetido é que o objetivo do governo principal é colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda, né? Vamos ver se é isso mesmo aqui? Pelo lado da Receita, o governo mandou para cá, né, um pacote de medidas para passar a tributar os fundos fechados e os fundos offshores, que são fundos de investidores muito ricos, e várias outras medidas aí para aumentar a receita, conforme a gente já comentou. Pelo lado da despesa, a prioridade do governo na aplicação dos recursos, nos gastos, ela ficou centrada em políticas sociais, na valorização do salário mínimo, que a gente comentou também acima da inflação, e na retomada de investimentos no país, né? Então, o orçamento está prevendo aí um salário mínimo de R$ 1.421. Esse valor ele representa um aumento de 7,65% em relação ao atual salário mínimo, que é de R$ 1.320. Lembrando que a inflação projetada para 2023 é de cerca de 5% ao ano. Então, se fechar em 5% ao ano, um aumento de 7,65%, vai haver um ganho real aí para a população de pelo menos 2,65%. Além do ganho real de salário mínimo, a LOA definiu outras prioridades que também constaram do PPA e do projeto de lei orçamentária. Que prioridades são essas? Combate à fome e redução das desigualdades, um orçamento bem alto para essa rubrica, 298 bilhões para 2024, dividido aí em duas pontas basicamente, 168 bilhões para o Bolsa Família, que deve beneficiar 21 milhões de famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza, e mais 100 bilhões para pagar o benefício de prestação continuada, o BPC, e pagar a renda mensal vitalícia. Esses dois programas juntos, eles beneficiam aí mais de 6 milhões de pessoas, que estão divididas entre pessoas com rendas de até um salário mínimo, idosos e pessoas com deficiência. Outra prioridade é a educação básica, recursos de 69,3 bilhões de reais no orçamento de 2024. Saúde também foi bastante priorizada pelo governo, 166 bilhões de reais no orçamento, um aumento de 140% em relação ao orçamento de 2023. A gente tem uma prioridade nova aí, que é a política de neoindustrialização, trabalho, emprego e renda. 91,4 bilhões de orçamento. E dentro desse valor tem 50,5 bilhões para pagar seguro-desemprego e 28 bilhões para pagar o abono salarial. E para fechar as prioridades, tem o novo Programa de Aceleração do Crescimento, né, o PAC, com orçamento de 61 bilhões de reais. Além desses 61 bilhões que vão vir do orçamento do governo para fazer as obras, a Petrobras vai aportar do seu próprio orçamento mais 86 bilhões de reais para atacar obras aí para produzir petróleo e gás natural do país. Eu acho que com esses números aí a gente fecha as principais prioridades do governo em termos de gastos, de investimentos que constaram aí na LOA e no PPA. E lembrando mais uma vez, Márcio, que esses valores são propostas, podem ser modificados nos debates aqui no Congresso ou até na CMO, e a gente segue aqui acompanhando para ver como é que o assunto evolui e trazer aqui para quem nos ouve como é que o orçamento está caminhando aí. Perfeito. Fernando, antes de terminar, deixa eu só fazer uma pergunta fora do script aqui para você, porque ontem a gente aprovou, né, a Câmara dos Deputados aprovou o Desenrola, né, que também prevê limitações para a cobrança de taxa de juros do cartão. E a gente havia conversado sobre isso na semana passada aqui no Economia Direta. Perfeito. Como é que fechou esse projeto, Fernando?
Foi o que a gente comentou antes, né, Márcio? Ficou estabelecido um prazo de 90 dias para que os bancos apresentem uma solução para essa taxa de juros. A taxa de juros do rotativo do cartão de crédito ela é altíssima, né, mais de 400% ao ano, e a proposta ela estabelece que se dentro de 90 dias não se chegar a um consenso sobre essa proposta dos bancos e sobre como é que vai ficar essa taxa de juros, vale uma taxa de juros igual ao valor do principal da dívida. Então, se você deve R$ 1.000, o máximo que vai poder ser cobrado de taxa de juros são mais R$ 1.000. A dívida fica limitada, então, no crescimento dos juros a no máximo 100%, que é uma redução muito significativa em relação aos 400%, 450% que são cobrados. O desenrola a gente já falou aqui também, né, uma facilidade aí para as pessoas renegociarem suas dívidas, e podendo renegociar essas dívidas, isso tem um impacto muito bom, porque elas voltam a poder acessar crédito e podem aí voltar a consumir e voltar a participar do mercado, isso é um outro fator que pode ajudar nessa retomada, né, nessa perspectiva de retomada do crescimento da economia.